Joe Abercrombie é com certeza um dos melhores escritores da atualidade. Ele consegue envolver seus leitores com uma narrativa extremamente pulsante, envolvente, onde você consegue entender personagens que aparentemente seriam personagens que passariam muito longe de ser os seus favoritos numa história de qualquer outro tipo de história. Mas com ele tudo fica mais interessante. É o caso desse grande livro aqui, Poder da Espada, o primeiro livro da série da Primeira Lei, e hoje a gente vai falar bastante sobre esse incrível livro aqui no Magic Book. Explicando a história do livro então, certo? O Poder da Espada, o primeiro livro da Primeira Lei, né? O livro 1, ele vai contar a história de alguns personagens que aparentemente não tem nada em comum, mas que vão acabar se envolvendo num grande grupo de aventureiros, assim. Um pouco parecido com aquelas histórias RPGísticas, né? Que você tem um grupo de guerreiros, de heróis que acabam se destacando para confins do planeta atrás de aventura. A história praticamente ela tem seu início quando Log Nove Dedos ele se encontra com Bias e formam então uma aliança contra Berthold, o novo rei do norte, ou pelo menos aquele que se auto-intitula o rei do norte, o que uniu várias tribos nortenhas, né, nórdicas, e então decide lutar contra a própria União, que é então o reino mais poderoso que existe. Os nórdicos, então, considerados bárbaros, com Berthold eles ganham um tipo de estrategista, né? Um líder que se pode confiar e se pode seguir. O Log ele conhece bastante esse Berthold. Por quê? Porque ele foi por muitos anos o campeão do Berthold, sendo então o campeão invicto de 10 combates seguidos, vencendo alguns dos melhores guerreiros nórdicos em batalhas sangrentas, né? De vida ou morte. Mas então, sem se explicar muito bem, ele deixa um dia o controle, assim, a aliança que ele tinha com Berthold, e vai viver uma vida diferente, e até que ele encontra-se, pelo visto, com essas criaturas que são os Shankas. O Bias então diz para ele o seguinte: nós temos que voltar para a União, porque lá eu tenho poder, lá eu sou o Bias, todo mundo me conhece, e lá eu vou conseguir convencer as pessoas de que alguém tem que impedir o Berthold de acontecer, de fazer alguma coisa muito ruim. Não é bem o que acontece, na verdade. Faz anos então que um tal de Bias sumiu dessa união, talvez há mais de 300, 200 anos atrás. E não se sabe se esse homem é, na verdade, o Bias antigo, porque faz 200 anos e ele praticamente está do mesmo jeito. Talvez tenha engordado um pouquinho. Então, há uma desconfiança muito grande entre as pessoas da União em saber se realmente aquele homem que se auto-intitula o maior dos magos, o primeiro deles, é realmente um mago ou um charlatão. Por quê? Até porque esse Bias aparentemente não tem muito interesse em usar os poderes dele, ou seja, sempre fica aquele viés, pô, mas será que ele tem poder? Na verdade, se acredita que não. A União não precisa mais do Bias também, existe um rei e existe toda uma monarquia que não tem interesse nenhum em ser comandada de repente por um velho mago, né? Onde também a magia já nem existe, então nem se acredita mais em magia desse mundo. Lembrando muito o contexto de Westeros, quando começa então a saga lá do Crônicas de Gelo e Fogo, né? Que o mundo então, a magia não existia mais, era apenas uma lenda, assim, contada a gerações como se fosse historinhas para criança. O que acontece no final de tudo isso é que existem esses personagens e eles acabam se cruzando por questões do destino, ou talvez não, talvez exista uma força maior que esse próprio Bias já esteja planejando para que essas pessoas se encontrem. Obviamente o livro ele fala muito mais do que isso, ele tem bem mais profundidade do que isso, apesar de que no primeiro livro isso não é tão deixado assim explícito, né? Provavelmente isso vai ser explicado mais nos próximos. Então os personagens que são os principais, diria, nessa história, são então um dos meus personagens favoritos, que é o Saint Danglocta. Esse rapaz, esse homem, o Danglocta, ele um dia foi talvez o maior guerreiro, o maior espadachim
da União, que é o grande reino, que é aquele que subjuga os reinos ao redor, e é como se fosse o reino mais civilizado, né? Equivalente talvez à Roma Antiga ou qualquer das outras grandes civilizações que dominou a maior parte do globo, ou das civilizações que se conhecia até então. O Sendenglotta, então, anos antes, 20 anos mais ou menos, não é tudo isso não, se não me engano são 9 anos. 9 anos antes, ele era um grande herói e capitão de um destacamento militar que participou de uma batalha no sul. E participando dessa batalha ele foi capturado. Então foi levado para as masmorras do imperador então do sul. E lá ele foi torturado, assim, brutalmente torturado. E com isso ele foi mutilado, não só física, mas mentalmente também. Ele acabou se tornando um homem perverso, sem nenhum pingo de empatia com o sofrimento do outro. Então, acontece que de certa forma o feitiço vira contra o feiticeiro, o que seja, o Sandy Danglock então se torna um inquisitor e um torturador da Inquisição, que no caso existe nesse mundo, né? O Sandy Danglock então, um homem quebrado, ele tem problemas nas pernas, ele tem dificuldade de andar, por causa das diversas torturas por qual ele passou, acaba então utilizando um pouco dos conhecimentos que ele adquiriu na carne mesmo, durante os 9 anos que ele passou como prisioneiro, e acaba utilizando da sua raiva do mundo, né, que ele também criou, para poder utilizar isso nas suas torturas com aqueles que são os inimigos do rei. Esse é então um dos personagens, o Sandy Danglotta, que logo de início você vai ser colocado na perspectiva do mundo por ele. Outro personagem muito interessante, e esse é fantástico, que é o Login 9 Dedos, um grande guerreiro, um lendário guerreiro nórdico, né? Um homem poderoso mesmo, que é capaz de subjugar praticamente qualquer inimigo com a sua força e com a sua astúcia. Ele é muito inteligente. Logo no início da história você vê então esse guerreiro, o Login 9 Dedos. Obviamente ele tem 9 dedos, porque senão por causa que ele tem um cotoco de um dos dedos, né, no anelar que ele perdeu. Também conhecido como 9 Sangrento. E ele está sendo atacado por um grupo de Shankas. Esses Shankas são também conhecidos como cabeças achatadas, nada de nenhuma alusão aos cearenses, né? Não é o caso. Na verdade são criaturas lá que não se explica muito bem o que é, mas parece que são tipo monstros equivalentes a orcs, talvez, que invadiram há muitos anos atrás o vilarejo desse guerreiro do Login, matando a família dele, a esposa, os filhos, os pais. E nesse exato momento, que você ainda não entende muito da história, o Login está lutando contra alguns Shankas. E ele cai num precipício, mas ele consegue sobreviver, e então ele entoa pela primeira vez o seu mantra, que é característico do todo o livro: Eu ainda estou vivo. O Login então ele conversa com os espíritos, e os espíritos guiam ele a dizer que ele deve encontrar um mago. Esse mago está à procura dele por alguma razão importante. O Login, como um homem muito sábio, ele, apesar de ser um guerreiro nórdico, bem próximo do que seria um bárbaro, ele tem uma sabedoria muito grande. Então ele pensa assim: se os espíritos me falam que eu devo ir, eu vou. Além disso, tem um outro personagem chamado também o Jezal Dan Luthar, ou Lufa, sei lá, que é um personagem mesquinho, um filhinho de papai, que é um ótimo guerreiro, e que ele é aquele carinha que está no exército e é de família poderosa, cheio de frescurinhas, e ele acaba também sendo colocado nas confusões assim desse grupo tão inusitado que acaba se unindo ao longo da história. O que acontece é que existem esses personagens e uma outra personagem que é a Ferro. A Ferro Malgin é uma antiga escrava que vive no sul e tem características muito próprias. Então ela parece que não sente muita dor e não cansa. Uma mulher talvez com superpoderes ou então características diferentes das humanas normais.
que também eu posso dizer, que também é convocada a participar desse grupo. Então você vai ter um grande guerreiro nórdico bárbaro, um mago talvez muito poderoso, talvez charlatão, um capitão de guarda de exército extremamente arrogante e imbecil, um homem que só pensa em si, não tem interesse nenhum em fazer bem a ninguém, pelo contrário, é capaz inclusive de ter relações com a irmã do melhor amigo só para poder, enfim, se sentir bem, obter prazer. E dentre outros muitos personagens que são muito cativantes e muito envolventes dentro dessa história dos livros aqui do Joe Abercrombie. A história ela tem uma característica interessante, porque o Abercrombie, ele aparentemente ele não tem tanto interesse no primeiro livro, pelo menos, te introduzir num mundo muito rico. Assim, ele não vai te conduzir a vários reinos com vários nomes, com vários personagens e cheio de coisas onde você de repente vai se perder. Ele não te permite isso. Ele cria então um laço muito forte do leitor com esses personagens que eu falei, então o Login, o Jezal e o Glokta, né? O Sendan Glokta, e você vai meio que sendo levado por eles mesmos. Algumas pessoas inclusive chegaram a comentar comigo que esses dias que eu estava falando sobre o livro, que o personagem, por exemplo, como o Glokta, ele rivaliza com o Tyrion Lannister, né? De Crônicas de Gelo e Fogo, que é um personagem super carismático, super querido, em questão de sagacidade, inteligência e de personalidade também. Os dois têm a característica de serem deficientes, né? Um é muito aleijado por causa das torturas que passou, o outro é um anão, e eles vão utilizar então do que eles têm de melhor, que é a sua inteligência, para poder lidar com esse mundo que não foi feito para eles, né? Ou eles não foram feitos para esse mundo. E é muito curioso porque o Login, por exemplo, ele é um grande guerreiro nórdico, ele é uma lenda, todo mundo já ouviu falar no Login. E ele é um cara que ele se autodeclara um covarde, ele tem medo, ele admite mesmo que ele é um cara medroso, que ele evita lutar, e inclusive toda vez que acontece uma situação de perigo ele sempre fala a mesma coisa: eu ainda estou vivo, né? E isso é muito interessante porque você sempre tem a ideia que aqueles caras são aquela máquina de matar sem nenhum tipo de amor à vida, né? Como se fosse uma máquina. E não é o caso do Login. Inclusive ele é um cara muito bobão. Quando ele então vai conhecer a civilização mesmo, ele fica muito perdido, né? E tudo isso condensado nesse primeiro livro cheio de aventura. A verdade é que esse homem faz o cacete descer mesmo. A porrada que trouxe solta, é muita pancada. Um dos últimos capítulos aqui, que é uma perseguição, meu amigo, é impressionante como esse Login e essa Ferro bota a cidade abaixo. Eles quebram tudo dentro da cidade mesmo. Os caras são muito legais. O Login depois vai descobrir que você vai descobrir que é um personagem muito mais massa do que você já viu que ele já era. E é isso, velho. Você quiser aventura, você quiser ação, você quiser pancada. As pessoas aqui até nas citações colocam como se o Abercrombie fosse um tipo de Tarantino, né? Pela violência que ele coloca, pelos palavrões, os jargões sujos mesmo que os personagens usam. E por essas outras coisas, se você gosta de pancadaria, se você gosta de violência, se você gosta de uma história bem contada, de personagens bem construídos, você pode, sem dúvida nenhuma, gastar suas moedinhas nesse livro que está bem baratinho, viu? Você acha até por R$19. Essa aqui é a capa número 2 da segunda edição, no caso. A primeira é essa horrenda capa, muito feia aqui, que eu também tenho, né? Olha a comparação, meu Deus do céu, cruel. E é isso assim, pessoal, é o mesmo livro, viu? Inclusive, dentro, quando você abre aqui o livro da segunda edição, você vai ver que é, na verdade, o mesmo livro, que eles só tiveram o trabalho de mudar a capa para poder combinar com os outros dois livros da série, que são esses aqui. O livro 2, Antes da Forca, e o livro 3, recém-saído agora, no mês de março aqui no Brasil, o Duelo de Reis, que é o que fecha
esse primeiro ciclo aqui, né, da primeira lei do Job Club. E é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês. Dúvidas, conselhos, sugestões, o que vocês quiserem falar, né, trocar ideias sobre livros. Eu tenho tido essa oportunidade de conhecer cada vez mais pessoas que também gostam do mesmo estilo literário que o meu. E eu espero que isso ainda cresça mais, que possa ainda, né, me conectar e me ligar a pessoas ainda mais de todos os lugares do mundo. Tem pessoas na Colômbia assistindo o vídeo, faz um tempo que eu tenho monitorado isso, pessoas no México, né, eu recebo e-mails também sobre as pessoas que têm se esforçado para entender meu português. E é isso, pessoal. Um grande abraço, até a próxima. Leiam esse livro, eu recomendo demais e valeu!